Bom, boa tarde a todos. A gente vai dar início agora ao primeiro webinar da série de webinars que o FAS Advogados vai promover com temas relacionados a fintechs e meios de pagamento. Esse webinar inaugural, ele tem como tema o coronavírus e os impactos sobre as fintechs. A gente vai discutir um pouco como toda essa crise, toda essa situação que a gente está vivenciando, como isso está impactando as fintechs. Meu nome é Pedro Heroles, eu sou sócio do FAS Advogados na área de bancário, pagamentos e fintech. E hoje, para discutir esse tema com a gente, nós temos quatro convidados. Luíse Nascimento, ela é Head de Legal e Payments da Movilipay. Reinaldo Legrazi, ex-diretor de política monetária do Banco Central e sócio da Panambi Capital. Christian Squassoni, Managing Director de Legal Risk and Compliance para Brasil do N26. E Davi Cunha, Head de Open Banking e Partner na Salt Rock Lab. Bom, obrigado a todos pela participação e obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo agora. Bom, para iniciar esse webinar, queria fazer uma pergunta aqui para o Reinaldo Legrazi. Legrazi, na sua opinião, as fintechs elas vão sair fortalecidas ou vão sair enfraquecidas dessa crise que nós estamos vivendo? E também que você falasse um pouco de quais são os fatores hoje que nos levaram para essa direção, para esse encaminhamento das fintechs. Boa tarde, Pedro, obrigado. Parabéns a você e ao FAS pela organização do evento. É um tema que tem sido muito discutido e, inclusive, o ponto que você está exatamente levantando, como vão sair as fintechs desse processo, tem sido uma pergunta que desde o começo de fevereiro tem surgido. E a resposta é simples, e isso depende. Depende do posicionamento de cada empresa, de como cada empresa faz e o que faz no seu business. Lembrar que fintechs, em geral, são startups, né? Quase basicamente iniciaram suas operações como startups, e como toda startup, o início dela é muito relevante. Sempre a mortalidade das empresas novas é maior do que as empresas já estabelecidas. Então, qualquer startup com 3, 4, 5 anos já pode dizer que teve tempo de se estabelecer. Mas, enquanto está buscando esse volume de voo, é sempre um risco um pouco maior. Mas as fintechs, em geral, vamos dizer que já estão aí há mais do que 1, 2 anos. Então, por esse lado, já estão mais ou menos bem estabelecidas. Mas, tipicamente, as fintechs iniciaram suas atividades pela área de pagamento, oferecendo alternativas mais convenientes, mais baratas, mais seguras, em geral mais barato, e muitas vezes é um público-alvo que estava não atendido, ou geográfica ou socialmente falando. Isso é a maneira como as fintechs se estabeleceram no mundo inteiro. No Brasil também, no mundo inteiro, o serviço foi mais ou menos por aí. Esse é o padrão. Serviços de pagamento como a porta de entrada das fintechs, da mesma maneira que nessa última década se reforçou o conceito de pagamento como o primeiro contato do cidadão com o mundo financeiro. Chegou-se à conclusão que o pagamento é quase como um ato de cidadania financeira. Você oferecer uma facilidade de pagamento e transferência de recursos é fundamental para o cidadão, e em alguns casos chegando ao ponto de chamar isso de um bem público. Inclusive, não vamos falar muito de regulação aqui, mas do ponto de vista de regulação, a regulação ficou muito mais abrangente, muito mais forte na área de pagamentos no mundo, em função do reforço desse conceito. O cidadão tem direito a ter a facilidade de pagamento e transferência de recursos. Então, um bom começo para as fintechs, que
com capacidade de oferecer pagamentos modernos, alternativas modernas, modernas com tecnologia, agilidade nos modelos de negócio. Então, essas são características típicas dos novos entrantes. E por essa via, as fintechs ofereceram boas alternativas de pagamento, com ganho de escala, e principalmente com ganho de escala, sendo que o volume, sempre foi muito importante para as fintechs. Crescer volume e diluir custo sempre foi muito importante. E importante e possível, porque nessa última década, em particular, capacidade de processamento, criptografia, todas essas foram alternativas que facilitaram muito, possibilitaram a redução de custo para ganhos de escala. Então, a tecnologia permitindo alternativas diferenciadas em pagamento. Num segundo momento, quando se olha para o lado financeiro, o lado financeiro também é muito relevante. E a tentação da receita do lado financeiro sempre foi muito importante e atraiu muito a atenção das fintechs. Então, depois da área de pagamento, quase todas as fintechs no mundo caminharam um pouco para crédito. Faz sentido, pagamento e crédito, a base, em geral, as fintechs têm uma base significativa de clientes, e oferecer crédito para essa base é alguma coisa que faz sentido e que parecia fácil. Porém, distribuir crédito é uma coisa e assumir risco de crédito é outro. Crédito é duro, crédito é difícil. Mesmo nesse mundo ultralíquido que nós passamos na última década, as fintechs ao redor do mundo não ganharam dinheiro em crédito com muita facilidade. Nós vimos muitos casos de empresas que não conseguiram se dar bem em crédito, e talvez a gente fale um pouco mais disso aqui ou nos comentários finais ou nos outros painéis. Mas fazer crédito, eu quero dizer que fazer crédito é difícil. Fintech tem a agilidade de um lado, banco tem balanço do outro. Em determinados momentos a agilidade é mais relevante, em outros momentos o balanço é mais relevante. Então foi ficando claro que nesse período, nesse dilema entre investir mais em tecnologia e ganhar receita pelo lado financeiro, foi ficando claro para o investidor que quem tinha mais tecnologia, quem oferecia mais tecnologia nos seus produtos, quem tinha tecnologia no seu produto, mais do que fazer uso, tinha mais valor. Isso foi ficando claro. Porém, o lado financeiro, aumentando a receita, facilitava o crescimento da empresa. É um dilema que, só como em qualquer empreendimento, o gestor tem que ter o talento de administrar isso com parcimônia. Então, acho que uma das principais distinções que eu faria para quem vai sair melhor da crise quem faz mais uso da inovação, da tecnologia avançada, com capacidade de manobra e adaptabilidade. Quem tiver evoluído mais na linha tecnológica vai sair melhor. E quem tiver menos alavancado financeiramente. Óbvio, né? Porque hoje ficou complicado a situação financeira, mas a gente falar disso daqui a pouquinho. Outras áreas que as fintechs também vêm atuando é pagamento internacional, que ainda é caro, complicado, burocrático, infraestrutura de mercado financeiro, várias fintechs oferecendo estruturas infraestrutura de mercado mesmo, como oferecer capacidade de desintermediação do sistema, muitas vezes se aproveitando de uma fragilidade ou de uma arbitragem. Então, as fintechs participam, tem vários modelos de negócio do qual participam. E o que eu estou dizendo as que se aproveitam mais do uso da tecnologia vão se dar melhor do que as que calcaram seu business em cima do fim. Inclusive, essa discussão já é uma discussão que já tem alguns anos. E aí cunhou-se a expressão tech-fin, que mais importante do que fintech era ser tech-fin. Quanto mais tech você tiver, melhor. Mais tech e menos fim, esse era o modelo de negócio adequado. Porém, muitas delas se basearam gostaram da receita que o lado financeiro estava trazendo, e assim o mundo foi seguindo. No Brasil não foi muito diferente. A inovação digital foi muito relevante. Hoje, o último número que eu vi de fintechs era um número em torno de 600. Começaram muito por pagamentos. No começo era entre metade e 2/3 eram pagamento, e depois diminuiu um pouquinho, teve uma certa diluição. E várias delas foram para o crédito também.
Então, no Brasil, o desenho foi muito parecido e temos alguns casos de unicórnio no Brasil também, por sinal. Temos empresas muito boas, nichadas, de sucesso, muito eficientes, que ganharam o mercado, ou arbitrando, ou oferecendo infraestrutura, ou pura e simplesmente oferecendo produtos de crédito. Agora, com esse balançado, vamos ver como é que essas empresas se ajustam, né? As empresas no Brasil, em geral, são pouco reguladas. A própria SCD tem, o número delas é menor que 20. Tem empresa que hoje nós temos algo como 20 empresas, sociedade de crédito direto, ou seja, reguladas pelo Banco Central. Grande parte das empresas que se denominam fintechs, que estão no ambiente, não são reguladas. É bom não ser regulado, porque sandbox regulatório do desenho é esse, é favorecer a inovação enquanto, durante um período, ou durante um tamanho, e permitir que a empresa faça experimentos sem ter um regulador. Agora, chega numa situação como essa, quando você não é regulado, o regulador não te conhece. Então, agora, eu posso participar daquela linha de crédito BNDES, você não é regulado, fica mais complicado. Então, hoje nós chegamos num ponto assim, as empresas estavam um pouco afastadas, se aproveitando do sandbox regulatório, e agora que a interação com o regulador é muito relevante, nós estamos correndo para ver se as empresas conseguem participar. Mas o modelo de negócio no Brasil, ele foi disruptivo em alguns casos e em muitos outros não. Em muitos outros ele simplesmente partiu para a briga de preço, ou ampliou seu leque de negócio, ou aumentou o risco nas operações e com isso conseguiu oferecer um produto mais barato. Aumentou a operação geográfica. Então, nem todas as operações no Brasil podemos dizer que foram disruptivas. Acho que grande parte das fintechs no Brasil se aproveitou do mesmo modelo de negócio, ganhando taxa de juros. Tá? Então, eu acho que é importante levar em consideração que a presença de fintechs no crédito do mundo não foi vencedora. E no Brasil, talvez seja ainda mais desafiadora. Porque o Brasil tem um custo estrutural de crédito, a insegurança jurídica, a difícil recuperação de crédito com que convivemos no Brasil. Então, é difícil para incumbente e é difícil para novo entrante no mercado de crédito. E assim, as vantagens passadas continuam existindo para as fintechs? Sim, continuam. O mundo vai crescer, essa não é uma crise que nós estamos enxergando em 2021 com um crescimento de PIB no mundo, no Brasil também, bastante significativo. Então, assim, vão ter ainda muitas oportunidades para as fintechs. Porém, daqui até lá, a realidade muda um pouco. Os incumbentes se adaptaram, redesenharam seus modelos. As fintechs sempre tiveram uma facilidade de captação muito grande. Agora não vai mais ser assim. Os investidores já falaram que precisa diminuir a queima de caixa e precisa ter um plano para o lucro. Precisamos traçar qual é o plano para transformar a empresa em lucrativa. Muitas dessas empresas, comento sempre que, quando eu estudei algumas empresas na China, se você estivesse fazendo lucro, o investidor falava, para que você está fazendo isso? Porque você não está aproveitando esses recursos para investir mais e crescer mais. A tese era crescimento, era grande escala, porque o custo de escala é muito baixo, é grande escala, crescimento. E lucro não era relevante. Lucro, um dia, a gente já chega lá. Agora, o cenário vai mudar, está mudando. Vai demorar quanto tempo, eu não sei, mas eu tenho a impressão que aquele mundo de dinheiro tão barato quanto foi, ele não vai ter mais. Ainda assim, tem várias oportunidades que estão vindo ao mercado. O Open Bank, a gente vai falar também ainda um pouco do Open Bank. O Open Bank vai ser risco e oportunidade para todos. Né? Um novo entrante, uma fintech que foi novo entrante, está no mercado há 10 anos, ele tem uma base de dados tão grande, eu diria que os incumbentes de 50 anos também têm interesse naquela informação. Então, o Open Bank é conceito de reciprocidade. Você pede os dados, tem que dar os seus dados também. Quem se aproveitar melhor deles vai sair melhor. O Open Bank é uma das grandes oportunidades que existe no Brasil. Pagamento instantâneo é outro. Para a fintech que oferece infraestrutura de pagamento instantâneo, também é uma grande oportunidade e está vindo. Enfim, para finalizar aqui e irmos em frente, é o seguinte, olhando para frente, como é que a gente sai da crise?
Eu diria que na crise os fortes saem mais fortes. Governos, países, empresas, pessoas mais adaptáveis, os mais fortes sairão mais fortes. Seleção natural mesmo nesse processo. Então, as grandes tendências vão se acelerar, nem todos vão perder. O próprio Zoom fez o IPO, se não me engano, foi em 2019, 18 ou 19, está bombando. Tem algumas tendências, como teletrabalho, as reuniões virtuais, compartilhamento, e-commerce, delivery, tudo isso vai crescer muito. Era uma tendência de crescimento que agora se acelera. Então, tem várias oportunidades para os mercados, mas quem tiver bem posicionado, os fortes sairão mais fortes. As grandes tendências digitais foram aceleradas. Então, presença de fintechs em infraestrutura financeira, como registro e escrituração no Brasil, que já foi regulado e está havendo investimento, eu acho que se acelera, pagamentos instantâneos se acelera, a urgência da tecnologia 5G aumentou. A 5G no Brasil, a China já, se não me engano, implantou em novembro, dezembro, na China, na Coreia do Sul. No Brasil, a 5G ficou para 2022. Está muito longe. Com essa demanda de broadband, nós precisamos de agilidade no digital. Então, eu diria isso. As grandes tendências foram aceleradas e os mais fortes vão sair mais fortes. Pedro, eu interrompo por aqui e passo a bola para você. Obrigado. Obrigado, Reinaldo. Só lembrando aqui para os participantes que vocês podem mandar perguntas que a gente vai ler ao final. Ou seja, a gente vai ter um Q&A aqui para os convidados, perguntas sobre os comentários, etc. Vocês são fiquem absolutamente à vontade para enviar os questionamentos que a gente vai fazer aqui no final. Bom, eu acho que dando sequência aqui no nosso webinar, agora fazer uma pergunta para a Luíse. Luíse, na sua opinião, qual vai ser o papel dos marketplaces e dos prestadores de serviço de pagamento eletrônico nessa crise? Bom, primeiramente, quero agradecer o convite para participar desse debate tão importante, tendo em vista essa crise que a gente está passando. E colocando um pouquinho da minha visão, das minhas considerações iniciais, vale mencionar que essa é uma crise de saúde, então, diferente das outras que tiveram origem em sistema financeiro, político, esse fator realmente, consequentemente, geram impactos significativos no setor produtivo de serviço do país. Isso talvez não seja mais novidade para ninguém, mas é importante ressaltar que a gente está realmente chegando agora, e não sei se alguém já percebeu, mas na metade do prazo do confinamento sugerido pela OMS e pelo governo. Então, a gente está ainda no início, digamos. E isso, a meu ver, quer dizer que a gente ainda tem muitas surpresas no meio desse caminho e devemos, claro, nos prevenir e dando mais fôlego para aqueles que provavelmente vão ser mais impactados nessa fase. Como é o caso, por exemplo, de pequenos e médios empresários, sem contar nos autônomos que colocam suas vidas em risco aí para atender a necessidade básica da população. Portanto, meu apelo aqui é para que essas grandes estruturas, sejam dentro de ecossistemas ou não, sirvam de pontes para que as medidas públicas pelo governo cheguem realmente, de fato, ao consumidor, nesses pequenos empresários e nos autônomos. Ou seja, que essas medidas, de fato, cheguem na economia real. E essas grandes corporações, elas realmente vão ter um papel relevante. Bom, e agora, respondendo a sua pergunta diretamente, Pedro, eu acho que antes de explorar o nosso papel nesse momento, vale esclarecer um pouquinho que tipo de serviço um marketplace presta. Como o próprio nome indica, ele conecta o prestador de serviço, a empresa, o profissional autônomo, aqueles que buscam pelos serviços de fato. Então, seriam os próprios consumidores finais nesse caso. Tudo isso acontece pela plataforma online e funciona como uma espécie de shopping virtual. Então,
para vocês terem um pouco da dimensão em números e a quantidade de, por exemplo, profissionais liberais que trabalham por conta própria nesse tipo de plataforma, chega a ser 24 milhões, por exemplo, no primeiro trimestre do ano passado. Então, esse cenário agora econômico, esse momento econômico, de fato, os marketplaces, eles são relevantes, especialmente aqueles que são focados em serviços, né? E da capacidade, e tem capacidade de dar acesso a esses itens essenciais para a nossa sobrevivência. Isso é fundamental, até para chegar, e chega a ser até um valor de utilidade pública, né, dessas plataformas. Então, nesse quadro, esse tipo de negócio também se dedica por viabilizar a conexão também com medidas divulgadas pelo governo e por entidades governamentais. Por exemplo, o Banco Central, recentemente, ele está soltando diversas medidas para dar crédito, para que o próprio consumidor tenha acesso a algum tipo de serviço financeiro que antes ele não era acostumado. Aí vocês me perguntam, ok, mas no final, né, qual que é o papel real desse setor hoje? Bom, nesse mesmo sentido, consigo identificar alguns relevantes e aqui eu destaco o principal, que é a logística. Então, dividindo a logística em duas frentes, sendo a primeira a logística de fato, né, o fato de estabelecer essa conexão que a plataforma viabiliza entre o vendedor e o comprador, para que aquele serviço ou produto de fato chegue, né, dentro para o consumidor final. Então, seria aí um papel de ferramenta para permitir esse acesso. Nessa fase atual, de fato, eu acho que é super relevante, até porque a gente consegue, pelo isolamento, que os subsídios básicos para a sobrevivência, por exemplo, alimento, remédio, chegue de fato para as pessoas. E isso facilita toda a organização do governo. E a segunda logística aqui, no meu ponto de vista, é dar acesso a essas medidas financeiras do governo até a ponta final, de fato. Então, aqui, tanto para pequeno empresário, quanto para autônomo, quanto para o próprio consumidor, pela disponibilidade de pagamentos digitais nessas plataformas, acho que facilita também essa interação e acaba até abrindo novas oportunidades, novos hábitos por aí. O desafio que se coloca aqui é como que a gente leva para a comunidade onde não tem acesso à internet, ou o acesso à internet ou o próprio aparelho, né, celular, para que exista a viabilização dessa conexão. Então, acho que esse é o desafio hoje que eu vejo, porque acaba dando um exemplo prático aqui de como que isso pode impactar, e não vejo nenhum movimento para resolver esse assunto, ou alguma discussão pode surgir, mas ainda não está tão divulgada na mídia. Essa semana, não sei se quem acompanhou, teve um comunicado que pela situação emergencial, mais de 30 milhões de pessoas passarão a ter contas digitais para receber o auxílio emergencial proposto pelo governo. Isso representaria mais ou menos a inclusão financeira de cerca de 15% da população nacional. Já era uma dor nossa anterior, né, principalmente das fintechs, levar a inclusão financeira, dar acesso a serviços de pagamento para esse público. Mas, enfim, ok, super importante, realmente essa medida ela tem que ser feita, mas algumas dúvidas, né? Qual será a ferramenta de fato utilizada para viabilizar essas contas digitais? A gente sabe que esse público que está acostumado a ir presencialmente nas instituições para sacar benefício, enfim, justamente são eles mesmos que não têm acesso a outros meios, não têm acesso à internet, ou não têm um aparelho celular, porque não tem nem, não é porque não quer, mas porque não tem dinheiro disponível para conseguir comprar e adquirir esse tipo de aparelho. Então, essa também é uma dificuldade hoje das plataformas de marketplace,
porque a gente acessa, na verdade, muito, o nosso acesso é nichado, né? Então, a gente está nas grandes capitais, a gente consegue ter ali, mas no interior, por exemplo, acaba dificultando. Enfim, então, outro fator relevante, e agora, para concluir minha fala e a gente seguir para os outros debates, é a própria educação financeira desses novos entrantes, né? Então, novos entrantes aqui no sentido de quem usa a plataforma. Então, a gente provavelmente tem que evitar a inocência digital, porque, primeiro, que eles podem interpretar ali o serviço como sei lá, um complemento de renda, alguma coisa assim, como já acontecia com cheque especial, por exemplo. Então, é fundamental e também desafiador que o setor de meio de pagamento como um todo esteja bem preparado para orientar esse novo participante do ecossistema e que o governo, na verdade, estimule essas fintechs nesse processo para dar acesso a esses serviços financeiros e deixando o processo mais fluido, estimulando a concorrência, enfim. Então, eu acho que é um momento de oportunidades, mas também vejo hoje muitos desafios. A gente não sabe, de fato, não dá nem para saber, assim, prever o dia da semana que vem. A gente vive o hoje e mais ou menos o amanhã. Então, bom, assim, para finalizar as minhas primeiras falas, eu acho que é isso. Obrigada, Pedro. Obrigado, Luiz. Enfim, dando sequência aqui, eu vou passar a bola para o Christian Squassone. Christian, para levantar aqui uma questão mais relativa à parte de crédito, eu queria te perguntar, na sua opinião, quais são os maiores desafios que os bancos digitais e as fintechs de crédito vêm enfrentando e quais são as perspectivas para o futuro? Okay. Primeiro, obrigado, Pedro, pelo convite. Boa tarde a todos, aos debatedores e quem está ouvindo de casa. O som está ok? Está ok, ótimo, obrigado. Os desafios. O que eu tenho visto é que o maior desafio para as fintechs de crédito, para os bancos digitais, tem sido muito parecido com o desafio de outras empresas, até pequenas empresas, que é funding. O funding, vamos dividir todas as possibilidades de funding. A janela de IPO está fechada. Uma SCD, ela tem como capacidade de funding, uma sociedade de crédito direto, ela tem como capacidade de funding, como oportunidade de funding, o seu próprio capital, ações ou o que quer que seja, ou a securitização do seu portfólio de crédito. Essa securitização ela precisa ter um mercado de capitais na outra ponta acontecendo. Esse mercado de capitais ele vai ter dificuldades, é difícil prever se ele vai estar lá ou não, mas ele está dando sinais de muita dificuldade para o futuro. E essa dificuldade de securitização do portfólio das SCDs é um problema que elas vão ter que enfrentar, que é um problema de funding. Você não vai conseguir dar crédito se você não tiver funding para isso. Da mesma forma, os venture capitalists eles estão sob pressão, como já foi dito aqui. Existe uma pressão que vem desde do evento WeWork, que é simbólico em relação a isso, que é uma guinada no sentido de qualidade do investimento, mais do que simplesmente o ganho de escala ou o aumento da base de clientes. Essa busca pela qualidade, ou pelo menos por um plano um pouco mais sólido, um plano um pouco mais verificável de rendimentos futuros, de resultado futuro, baseado principalmente em active users, ou seja, não basta você ter uma base grande, você precisa que essa base comece a trabalhar, comece a usar o seu serviço, para que o seu serviço seja lucrativo. Não basta a base de cliente, e outras fintechs elas trabalham justamente numa
os bancos digitais, mas fazendo uma certa circunscrição das fintechs para os bancos digitais, eles trabalham com uma margem muito pequena. E com uma margem muito pequena, você precisa de leverage, você precisa de uma base de clientes ativos muito grande. E para isso, uma desaceleração da economia é sempre perigosa. Então, de novo, janela de IPO fechada por um bom tempo, aparentemente. Pressão sobre os VCs, busca por qualidade. E o funding, que precisa do mercado de capitais do outro lado. Então, a parte de funding é um grande desafio. Existe um desafio que está sendo, pelo que eu pude observar, encarado de uma forma mais tranquila, que é o teste dos vendors e das estruturas. Quando você coloca todo mundo para home office, as fintechs elas têm um pouco mais de facilidade em relação a isso, porque elas têm uma característica já de muita conexão de todos os seus players, de todos os seus colaboradores. Mas o teste dos vendors foi uma coisa que deu muita insegurança para os bancos digitais num primeiro momento. Então, os vendors os bancos tradicionais, os incumbents, eles têm muitas estruturas de back-office, de acesso e outras estruturas em casa. Alguns mais em casa, alguns menos, mas as fintechs elas têm tudo isso fora de casa. Tendo isso fora de casa, o teste do vendor, se o vendor ia conseguir entregar, mesmo com todo esse afastamento, com todo esse distanciamento, com home office, etc., ele está indo bem, por enquanto. Você não vê ruptura em relação a vendors. Outro teste é o das estruturas, não necessariamente vendors, mas coisas como cartórios, coisas assim. Então, algumas coisas estão escorregando. Eu conversei com alguns colegas que comentaram que tem coisas escorregando nesse lado, mas eles estão conseguindo tocar. Os bancos tradicionais eles foram obrigados a se colocar no mundo do digital. Então teve uma digitalização forçada e agora você simplesmente ser um banco totalmente digital deixa de ser um grande diferencial, porque está todo mundo digital. Você vê grandes bancos que eram baseados tinham como argumento de venda ter a agência, que a senhora, o senhor mais idosos vão lá conversar na agência, etc. Isso acabou, já tem comercial ajudando o senhor idoso, a senhora idosa a lidar com o banco na internet. Então essa concorrência ela vai ser... o fato de você ser um banco digital já não é mais por si um elemento de concorrência especial para você. E temos a agenda regulatória que não parou. Você já tem Banco Central largando PIX, fazendo testes com algumas instituições, você tem o Open Bank, então a agenda regulatória não vai parar. Então, já indo para as perspectivas, as perspectivas elas são, obviamente, perspectivas de corte de custo forte, criativo e consistente, não um corte de custo do momento, mas um corte de custo que vai permanecer provavelmente. A motivação da equipe é outra situação, é outra medida importante, porque está todo mundo separado, etc. Então tem que as casas têm que pensar no que fazer nesse sentido. Você precisa mais do que nunca, o banco digital vai ter que estar perto do cliente. Vai ter que estar perto do cliente, conversando com ele, explicando qual é a estrutura, explicando quais são os seus produtos, porque é muito fácil. Hoje os bancos estão enchendo, os incumbents estão enchendo todo mundo de propaganda, de nós vamos ajudar você, entendemos esse novo momento, etc, etc. E a fintech, o banco digital, precisa estar junto do seu cliente também, explicando que o que ele precisa fazer, ele pode fazer ali. Isso é bastante importante. E a busca do auxílio do regulador, ela precisa continuar, porque as alterações que aconteceram agora na regulamentação de SCDs, como, por exemplo, a possibilidade de on-lending com o BNDES, ok, ótimo, mas o BNDES ainda tem critérios específicos de crédito, que eu não sei se as fintechs, do jeito que elas estão hoje, elas conseguem segurar. Então eu já vi notícia de que o BNDES está repensando algumas coisas de seus critérios, alguns critérios de crédito para poder atender as fintechs.
Então, essa é a perspectiva. Nas boas notícias, eu estava juntando algumas boas notícias hoje, que não são só má notícias. Eu vou até citar os nomes. Nubank contratou 78 funcionários essa semana, está contratando. Isso é bom. PicPay está fazendo onboarding 100% remoto, fazendo onboarding de funcionários 100% remoto. Então, você precisa... O simples fato de você ser um banco digital foi muito legal, enquanto você só tinha incumbents e você apareceu como uma novidade. Agora você precisa ser a novidade da novidade. Você precisa mostrar que você realmente consegue se reinventar. Como também foi dito, a Caixa ganhou, não vou negar mérito ou o que quer que seja, mas foram 30 milhões de contas digitais. 30 milhões de contas digitais que hoje estão na Caixa. Anteontem não estavam em lugar nenhum. Hoje, pelo menos, são contas digitais na Caixa. São contas digitais de poupança na Caixa. Então está tudo aí. Bancos digitais olham isso, pô, aqueles milhões de desbancarizados que não se sabia como eles iam entrar, entraram. Então já está todo mundo dentro. Então, agora a perspectiva é ir atrás desses clientes, aumentar a sua client base, porque se você não aumenta a sua client base, você não sobreviverá. E se a única coisa que você oferece é um cartão legal, uma conta digital e um cartão bonito, que o cara põe o dinheiro e você tem um cartão bonitinho, você não sobreviverá. É simples assim. Obrigado. Obrigado, Christian. Enfim, para finalizar aqui os debates, antes da gente ir para o Q&A, eu já recebi aqui 4 perguntas. Eu vou passar a palavra para o Davi Cunha. E Davi, enfim, para a gente finalizar aqui essa primeira parte, minha pergunta para você é como você vê o papel das fintechs na retomada, ou seja, no pós-Covid-19, e qual a importância de inovações como Open Banking e pagamentos instantâneos nessa retomada? Bom, boa tarde, Pedro. Queria agradecer muito a oportunidade, agradecer você pelo convite, agradecer a FAS Advogados pela organização do evento, agradecer a todos os debatedores, né? Excelente time, acho que é uma excelente oportunidade de debater, e agradecer a todos que estão assistindo da sua casa, né? Eu acho que vivemos um momento extremamente extraordinário, né? Eu diria de muito aprendizado, acho que nunca na minha vida aprendi tanto, e até pegando a deixa do Reinaldo, que ele colocou muito bem, né? Nas crises, os mais fortes, os mais ágeis, eles realmente sobrevivem, e eles vão sobreviver, né? E eles vão apanhar, mas no final das contas eles vão sair mais fortes, né? E a gente tem um grande desafio, que é como ajudar esses menores, os mais frágeis, como incluir essas pessoas, como fazer com que o crédito, a informação, o serviço cheguem a essas pessoas. E aí que eu acho que as fintechs começam a exercer um papel interessante, né? Primeiro porque as fintechs, elas naturalmente, elas oferecem serviços mais especializados. Então, é esperado que elas conheçam o perfil, o comportamento do cliente, né? Saibam como chegar em públicos específicos. E aí, muitas vezes, é o que a grande instituição financeira tem o desafio, né? Acho que é natural, a grande instituição financeira foi impactada também, né? Ela, diante dos cenários aí, redução de liquidez, aumento do custo de captação, é natural que elas se segurem, mas a fintech tem que contribuir exatamente nesse sentido de trazer informação, trazer velocidade, trazer conhecimento do cliente, para tentar de alguma maneira neutralizar isso, né? Então, acho que boa informação valiosa, é algo que pode ajudar em termos de tomada de decisões mais assertivas nesse momento tão difícil, né? E um ponto que eu acho que as fintechs podem contribuir muito o primeiro ponto, ajudar a incluir, entender o perfil de cada um desses consumidores, né? Começar a acelerar esse processo de digitalização, né? Trazer processos hoje que às vezes precisam ir na agência, leva várias etapas para isso acontecer. Eu acho que a fintech pode ajudar a acelerar. A gente precisa de muita
velocidade, a gente precisa de muita celeridade, né? Fazer com que o dinheiro, o crédito, chegue nas mãos das pessoas corretas. Eu acho que esse é um grande desafio, né? A gente está vendo alguns exemplos bem interessantes no mercado, né? O exemplo, o Christian bem colocou, da PicPay, né? A PicPay também foi escolhida recentemente pelo governo do estado para levar uma parcela financeira, se não me engano, de R$55, para ajudar as crianças que não estão indo na escola, né, a poder adquirir sua comida, sua merenda, né, e eles estão fazendo isso usando as contas digitais da PicPay. Então, o usuário pode ir lá receber e, obviamente, usar a carteira, seja para pagar na loja, comprar sua comida, ou mesmo sacar esse dinheiro, né. Um outro exemplo bem interessante que eu vi no mercado foi uma fintech chamada Mutual, né, que eles trabalham com empréstimo voltado aí para o público mais autônomo, né, um pequeno empresário, e eles estão abrindo a plataforma deles, permitindo que terceiros possam emprestar para o autônomo, para o pequeno empresário, para quem mais precisa, e eles estão abrindo a plataforma de tal maneira que eles estão cobrando, se eu não me engano, uma tarifa mínima, um spread aí de 1% ao ano, e eles estão falando, olha, gente, eu estou abrindo uma plataforma e não quero ganhar dinheiro, né? O objetivo realmente é ajudar a trazer, fazer que o recurso chegue nas pessoas. Então, acho que o grande desafio, a grande oportunidade das fintechs hoje é exatamente ajudar nesse processo. A gente vê ações, né, do Banco Central, né, muito bem colocadas no sentido de aumentar a liquidez, né, a própria resolução 4792, agora recente, do final de março, que dá a opção das fintechs, das SCDs, né, Sociedade de Crédito Direto, não só emitirem cartão de crédito, né, mas também repassar os recursos do BNDES. Acho que tem muito debate ainda nessa questão, né, o Christian bem colocou, não é algo simples, né. Até uma notícia recente que saiu, que o governo está estudando com as fintechs uma forma de levar em torno de 5 bilhões de reais para o mercado, usando as fintechs, e há várias formas, né. Acho que as carteiras digitais é uma alternativa interessante. Nós temos aí dezenas de milhões já de clientes que já têm acesso a carteiras digitais, outras alternativas como, por exemplo, criar um fundo FDIC, né, permitir que as fintechs emprestem dinheiro desse fundo. Enfim, são várias alternativas que estão sendo discutidas aí no mercado e usando a fintech, eu acho, como uma veia para acelerar essa inovação, né. O que a gente está vendo é que a tecnologia por si só ela não move montanhas, né? Eu acho que nesse grande teste de transformação digital que a gente está vivendo, a gente está vendo que não basta só a tecnologia, né? Acho que a gente está vendo o quanto é importante a gente estar estruturado, estar preparado, né? A questão da humanização. Então, acho que as pessoas são muito... A gente está vendo na crise que as pessoas são muito importantes. Então, acho que E acho que a fintech ela vai ajudar exatamente nesse processo de linkar a tecnologia com as pessoas. E aí, fazendo esse link com a questão das iniciativas, né, Open Bank, pagamentos instantâneos, a gente viu um movimento muito assertivo, né, do Banco Central em acelerar a inovação no mercado. A gente viu o movimento da consulta pública no final do ano passado, né, se estendendo até janeiro desse ano, do Open Banking, né, o pagamentos instantâneos que está acontecendo, o próprio sandbox regulatório. Então, várias iniciativas que mostravam que realmente o Banco Central buscando acelerar a inovação, a competição, né, o próprio pagamentos instantâneos, acho que é um exemplo bem interessante de que o Banco Central não vai deixar a bola parada, né. Acho que o pagamento... Na semana passada, se não me engano, o Banco Central já lançou a consulta pública do pagamentos instantâneos. Nessa semana, algumas instituições financeiras fizeram o primeiro teste já de liquidação usando a estrutura do SPI, do PIX, o que é uma iniciativa muito interessante, né? O que mostra realmente que isso tende a não parar, né? Com relação ao Open Bank, a gente não estamos esperando aí para ver como é que vai ser o movimento, mas eu acho que ele tem uma importância muito grande, principalmente em acelerar a questão de disponibilidade de acesso, né? Quando a gente fala de Open Bank, a gente olha muito na questão de acesso a dados de cliente, acesso a dados transacionais, acesso a meios de pagamento, só que diante dessa crise a gente vê que disponibilidade de crédito, né, levar crédito para quem precisa talvez seja a principal dor. Eu acredito que a gente tem que começar a olhar mais o Open Bank nessa linha
e acelerar. Eu acho que eu particularmente não vejo motivos para que a gente tenha que parar. Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que acelerar. Mas todo mundo está vendo que as empresas que realmente assumiram um papel de inovação, que se transformaram em plataforma, elas estão de fato na frente. Você vê exemplos de empresas aí, o varejo sofreu muito com essa crise, mas a gente vê, por outro lado, empresas que estão abrindo suas plataformas para que terceiros possam vender seus produtos, né? E isso é nítido dessa evolução que eu acho que todo mundo percebeu que é um caminho sem volta, né? Essa questão de inovação. E a gente está vendo, até para trazer alguns exemplos de como o Open Bank pode ser interessante, né? Eu pude estudar alguns casos de fintechs na Europa, né? Eu vi uma que estava acessando dados de instituições financeiras para fazer um reporte centralizado e trazendo informações para o governo para poder mensurar o impacto da crise. Então, eles iam no banco, conseguem, baseado no histórico e nos gastos, e na receita recorrente, medir de fato qual foi o impacto para esse pequeno empresário e solicitar ajuda mediante o seu impacto. Então, acesso à informação é importante. Acho que um outro exemplo também que eu vi recente de uma fintech na linha de marketplace também, usando o modelo Open Bank para buscar dados de crédito, de histórico, de consumo, de pagamentos em várias instituições financeiras, trazendo isso e conseguindo ampliar o acesso para facilitar a disponibilização do crédito através desse marketplace. Então, esses são alguns exemplos de como eu acredito que o Open Bank tem que avançar e pode sim trazer benefícios. Eu acho que, de novo, acho que diante das ações, a gente vê que o Banco Central está muito ativo, né, na questão de trazer novas formas, de aumentar a liquidez do sistema, né, ampliar o acesso a financeiro, né, ao dinheiro, mas também a gente precisa ampliar o acesso à informação. Eu acho que é aí que as fintechs podem ajudar demais nesse processo de transição, né? E, de novo, eu acho que os bancos estão, obviamente, é natural que eles se retraiam, né? No primeiro momento, mas a gente tem que pensar ainda que o mercado, em termos de crédito no Brasil, tem muito o que expandir. Se eu não me engano, a gente fala em torno de 47% do PIB hoje está representado em termos de financiamento de crédito. Isso lá fora, Estados Unidos, é 2, 3, 4 vezes maior, né, 150% do PIB. Então, acho que tem muita expansão, muita oportunidade, né? E eu acho que a mensagem que eu queria deixar aqui, antes de a gente partir para as perguntas, a gente tem que usar as fintechs como um acelerador nesse processo, ajudar a reduzir essas diferenças, né? E avançar com a tecnologia, avançar com a inovação. Acho que todo mundo sabe que quem, de fato, conseguiu avançar nessa transformação digital, né, de fato, consegue passar por essa tempestade de forma mais, não digo mais suave, mas com menos dificuldades, né? Então, é isso. Essa mensagem, acho que a mensagem principal apesar dos desafios que a gente está enfrentando, a gente tem que manter a economia girando, cada um tem que pensar em novas ideias, novas alternativas. Acho que é um momento de união, né? Acho que não é mais só banco, só fintech, né? O próprio banco hoje, a gente tem que agradecer também de o banco ser sólido, né? Se não fosse isso, a gente teria problemas, né? É bom que a gente tenha instituições financeiras sólidas no sistema. A gente fala muito, mas o banco tem que ser sólido. Graças a isso que a gente vai conseguir sobreviver a esses tempos, né? E deixar a mensagem, cara, a inovação tem que acelerar. Ok? Obrigado. Obrigado, Davi. Bom, obrigado a todos. A gente vai, enfim, agora começar com as perguntas. A gente já recebeu aqui algumas perguntas pelo nosso canal. E a primeira pergunta é para a Luíse. E foi uma pergunta, foi o seguinte: Luíse, você vê alguma iniciativa que o Banco Central ou o próprio governo poderia tomar para fomentar a atividade das fintechs durante a crise?
É que acho que mais no sentido daquilo que ainda poderia ser feito, na sua opinião, ou se as medidas são suficientes, enfim, essa pergunta que a gente recebeu. No meu ponto de vista, acredito que sim, que ainda tem muita abertura para o Banco Central para estimular o mercado, porque o que eu vejo foram medidas onde aqueles mais estruturados, os incumbentes, como o Davi mesmo colocou, eles conseguem suportar, até por conta da liquidez, do histórico, da robustez dele, mas os pequenos hoje ficaram um pouco, vamos decidir depois, né? Então, acho que sim, que tem essa abertura, principalmente relacionada a crédito. E aqui, levando em consideração toda a linha, né, o objetivo de todas as empresas hoje e do mercado, os pequenos, enfim, é ter o nosso próprio álcool gel, né? Então, como que a gente se protege, como que a gente fomenta a liquidez para que a gente sobreviva pelo menos nos próximos 2, 3 meses. E aí, quando a gente aborda uma pequena startup ou uma fintech que está começando, vai competir no mercado com uma empresa que já está estruturada para conseguir receber algum tipo de crédito, ela tem essa dificuldade. A gente sabe que o banco, quando for fazer a análise de crédito, ele vai olhar a saúde financeira agora e depois, né, para conceder algum tipo de benefício. Então, acho que nessa linha o Banco Central pode sim atuar flexibilizando mais, dando um pouco mais de abertura para a própria instituição financeira ou os bancos públicos. Eu acho que tem pouca ação de banco público. A gente está vendo, claro, um movimento mais social, indo para o consumidor final, mas com relação ao fomento dessa economia, porque a gente vinha num caminho onde a concorrência ela já estava começando a ficar mais pulverizada, não tão concentrada nos 5 maiores bancos, a gente vinha num crescimento grande, exponencial de aberturas de fintechs, enfim, e a gente sabe que se o governo não cuidar disso, a gente vai regredir e não progredir. Então, acho que nessa linha de crédito para esse mercado, acho que tem oportunidade. Na linha, inclusive, do estímulo à digitalização dessas empresas, ao pagamento eletrônico, tem alguns comunicados do Banco Central relacionados a isso, falando use menos dinheiro para o consumidor e tal, mas a gente não vê ações reais que possam estimular o mercado a consolidar, a centralizar o pagamento de forma eletrônica. Então, acho que também é uma outra oportunidade que o Banco Central poderia lançar alguma medida nesse sentido. Não sei se respondi completamente, mas na minha visão, por enquanto, seriam essas. Excelente, obrigado. Bom, a próxima pergunta que a gente recebeu aqui é para o Legrazi. E a pergunta é: como você vê o papel institucional do Banco Central hoje, em frente a essa crise, e como você compara em relação ao Banco Central da sua época, do seu período de Banco Central? O Banco Central está tendo um papel absolutamente relevante. O Banco Central funciona muito bem. E, assim, do ponto de vista de oferta de liquidez, essa crise ela pediu liquidez. O mercado se tornou uma liquidez abundante, como era até a virada do ano, transformou num cash king. O Banco Central foi muito rápido nas medidas de liquidez. E se eu for comparar com o BC da minha época, eu diria sim, eles fizeram um milagre, porque várias das medidas elas tiveram um longo percurso para vir ao mercado. Muito do que apareceu, uma coisa é fazer redução de compulsório, a outra é conseguir aprovar uma PEC, operar título público, que todos os bancos centrais do mundo, todos não, mas grande, faz parte da função do Banco Central. O Brasil, o arcabouço não permitia. Está em vias de conseguir também operar título privado. Então, acho que a atuação do Banco Central foi muito rápida, muito eficiente. É claro que vários desses projetos já estavam mapeados dentro do banco. Até a diferença entre da atuação do Banco Central do Brasil com o benchmark internacional era mapeado, se sabia disso.
mas conseguir executar e colocar isso em prática. O Brasil é um país em que a execução é muito ruim. A execução do setor público e privado é muito ruim. Nós demoramos 20 anos para fazer a reforma da Previdência, demoramos 40 anos para asfaltar a 163, se não me engano, que é aquela que leva soja lá para o Pará. E o setor privado nem se fala. O setor privado vê o tsunami chegando, mas fica tranquilo que a gente vai resolver. Não é assim, a concorrência não é tão forte. E aí, quando você vê, vai desmoronando. A execução no Brasil é ruim. E o Banco Central foi muito eficiente no que está anunciando até agora. Tá fazendo. Com relação ao nosso caso mais em particular, eu falei um pouco das dificuldades. Temos 19 ou 20 SCD. Por que não temos mais? Antes não era muito relevante. Por que tem tanto subcredenciador e só 20 credenciadores? O custo regulatório é alto. O custo regulatório é alto. Agora, que é uma hora que o regulador e o regulado precisam estar juntos, não tem regulado, porque o regulado preferiu ficar à margem, porque é mais barato. Então, não é só o setor público que tem que se mexer, o setor privado também tem que entender que as circunstâncias mudam. No momento que está mais distante do regulador é bom, porque tem mais liberdade de ação, aí no outro momento fala, putz, se eu não estiver perto do regulador, não vou perder o mercado. E tem coisas que o Banco Central não consegue fazer, não. Ele não vai conseguir, eu não tenho acompanhado esse processo, mas eu duvido que ele consiga aprovar mais 20 SCD em um mês. Não vai acontecer. Então, fragilizou a atuação podia ser mais forte, mas fragilizou. Então, assim, quase que uma provocação, pedir para comparar a atuação do BC com a atuação do BC anterior, mas assim, é tempo de crise, e o BC, em tempos de crise, está agindo muito bem. Nós tivemos crise lá também, mas nada comparado a isso. E eles estão agindo muito bem, realmente. Eu fiquei impressionado com a atuação do Banco Central, em particular, nas medidas de liquidez. Obrigado. Obrigado, Reinaldo. Bom, a próxima pergunta que a gente recebeu aqui vai para o Davi Cunha. E a pergunta é o seguinte: Davi, você acredita que a relação entre bancos e fintechs no pós-crise vai ser diferente da relação que bancos e fintechs têm hoje? Bom, boa pergunta. Eu acho que todos estamos querendo prever o pós-crise. Eu acho que não temos todas as perguntas ainda, estamos tentando talvez criar essas perguntas e sim a gente chegar nas respostas. Eu acho que o primeiro momento a gente é como se levasse uma pancada com a crise. Né? Quando a gente leva uma porrada, acho que a primeira reação é vamos nos retrair. Né? E é natural que a gestão financeira vai, peraí, deixa eu me segurar aqui um pouco, deixa eu entender como é que vai ser o processo, né? Esse capital aqui, deixa eu segurar mais um pouquinho, porque eu posso precisar dele lá na frente, se eu emprestar agora, né? É natural, né? Aquela primeira crise de liquidez vai aumentar o custo de captação, enfim. Então, acho que a primeira reação natural é ter algum tipo de retração. Né? Mas aí, eu acho que a partir do momento que a gente começa, de fato, a entender as reais causas, os efeitos, os impactos, de fato, né? Aí eu acho que com o tempo isso tende aos poucos a voltar ao normal. Né? A minha expectativa é que, de novo, tentar, né, apesar dos desafios, trazer uma mensagem positiva de que isso deve continuar. Eu acho que sob a perspectiva das fintechs, eu acho que elas estão tendo que se mexer muito mais, se transformar muito mais. Eu acho que essa relação, de uma certa maneira, vai obrigá-las a se tornarem mais, rever o compliance, rever, né, uma linha mais do que o Reinaldo vem colocando esse tema, né, de realmente, né, muitas não são reguladas, então talvez uma boa parte dessas fintechs vão buscar essa questão de se tornarem fintechs reguladas, né, para ter esse ponto que o Reinaldo bem colocou.
E eu acredito que isso tende a preservar, e eu acho que com o tempo isso tende a ganhar força novamente, né? E a minha expectativa é que isso possa ganhar ainda mais força, porque eu acho que todo mundo que sentiu essa mudança pôde perceber o papel da tecnologia, da informação, de se tornarem plataformas, de conhecer o cliente, tudo aquilo que a gente vinha falando há anos, a gente passou pelo grande teste, né? Eu brinco e falo, é o teste da transformação digital. Eu diria que boa parte, se não a maioria, talvez não tenha passado nesse teste, né? E eu acho que, por outro lado, as fintechs têm um papel fundamental elas são muito mais ágeis em trazer inovação. Então, a minha expectativa é que todos, o ecossistema, as empresas, os bancos, continuem compreendendo o papel relevante dos modelos abertos, modelos de ecossistema, de se tornarem plataformas, né? E essa relação ganha-ganha, ele ganhar ainda mais força, tá? Então, minha esperança é que num primeiro momento, isso tem, obviamente, um desafio, mas isso retomar força e ainda ganhar ainda mais força, porque todos sabem, as pessoas, as empresas, acho que todo ecossistema vai buscar estar mais preparado para o próximo evento no futuro. E aí eu acho que essa relação ganha-ganha ela vai ser fundamental para evitar que isso aconteça de novo. Obrigado, Davi. Bom, para a gente fechar o webinar, a gente recebeu aqui algumas outras perguntas, mas, enfim, até para a gente não se estender além do que a gente estava planejando, aqui uma pergunta para a gente fechar o webinar para o Christian Squassoni. Christian, até algo que você comentou um pouco na primeira parte, mas a pergunta é: se você entende que a possibilidade de capitalização das SCDs com recurso do BNDES é uma medida suficiente para fomentar essas entidades e, se não, quais outras medidas poderiam ser tomadas? A pergunta é boa. Eu vou tentar ser rápido. Eu preciso dar um pouquinho de perspectiva. A SCD ela tem uma licença para você operar como SCD, ela é muito mais simples do que uma licença bancária. Por que eu estou comentando isso? O banco ele precisa de um escrutínio regulatório muito maior, porque ele lida com poupança popular. O que foi dado a SCDs foi uma possibilidade de um registro simplificado, uma entidade mais simples, porque ela não vai apresentar um risco à poupança popular por conta dela não receber depósito, não receber investimentos, e ela simplesmente usar o dinheiro próprio para investir. Então isso deixa, não abre tantos conduítes de financiamento para a SCD. O que você precisa é de um mercado de capitais ágil e destravado, e aí pode-se discutir que tipo de norma, talvez alguma coisa relacionada à CVM, alguma coisa também relacionada ao Banco Central, para que essa securitização do portfólio das SCDs possa andar de forma mais ágil. A questão do BNDES, voltando à questão do BNDES, analisando uma por uma. Então, mercado de capitais, securitização do portfólio é o jeito clássico da SCD se financiar. O BNDES, ele precisa montar, talvez, uma estrutura ou critérios de crédito diferenciados para este momento para as fintechs. Se existe essa vontade legislativa de ajudar no sentido baseada em dinheiro do BNDES. E a participação de outros fundos, podendo ser sócios das fintechs, da SCD no caso, pode ajudar também agora com essa nova regra. Você pode ter fundos participando do capital ou até fazendo vamos lá, são duas coisas, né? O financiamento e a participação no capital. Você pode ter fundos participando no capital, pode trazer mais gente para aportar capital. Não acho que isso seja o caso nesse momento, mas você pode securitizar não só para FDICs, mas para outros fundos. Essa securitização, esse é o conduíte do financiamento da SCD. Não vejo, pode ser que haja, não vejo
outras saídas para o financiamento das sociedades de crédito direto, fora essa possibilidade do BNDES, que depende de uma negociação com o próprio BNDES, e estruturas mais ágeis, utilizando o mercado de capitais. Obrigado, Christian. Bom, com isso a gente finaliza o nosso webinar de hoje. Eu quero, em nome do FAS Advogados, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, um privilégio, uma honra ter vocês no nosso webinar. Dizer para todos que estão assistindo que esse webinar ele vai ser disponibilizado, para quem não pôde assistir hoje, ele vai ser disponibilizado em breve aqui pelo escritório, e já convidar todos para o nosso próximo webinar na semana que vem, onde a gente vai discutir um pouco, nesse mesmo modelo, os impactos da medida provisória 930 sobre os arranjos de pagamento. Então é isso, obrigado a todos, e obrigado a todos que nos ouviram e nos viram, e uma boa tarde e um bom feriado a todos. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, obrigado. Obrigada. Boa tarde. Obrigado.